Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabriel Andriolo e no vídeo de hoje a gente não vai preparar nenhum doce. A gente vai debater sobre um assunto um pouco polêmico, porém importante, da confeitaria. Eu queria aqui deixar meu protesto a todas as xícaras, colheres de sopa, colheres de sobremesa, colheres de chá, colheres de café, copos americanos, porque é o seguinte, não dá para continuar fazendo doce, medindo farinha, açúcar em xícara, leite em copo, não dá. Eu sei que vocês vão querer me matar agora, ou não, eu espero, mas a questão é a seguinte, gente, para a gente conseguir padronizar, deixar nossas receitas sempre iguais, a gente precisa usar a balança. Eu sei que tem muita gente que tem preguiça, eu sei que tem muita gente que ainda usa a medida de xícara, de copo, de colher, copo americano, a real mesmo. Não dá para você querer falar que consegue fazer sempre igual usando sempre a mesma xícara, porque nem assim sai o mesmo peso, a mesma quantidade do ingrediente que você está querendo falar, e eu vou provar isso aqui hoje. O que acontece é o seguinte, eu entendo que desde muito tempo atrás, principalmente para quem cozinha em casa, ter uma balança não era uma coisa tão simples. Então as pessoas passavam a cozinhar usando as medidas com os recipientes que elas tinham em casa, que seja copos, xícaras, potes, enfim. Mas hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é comprar uma balança. Acho que tem balança aí hoje em dia, balança digital, em torno de R$30. Balança de ponteirinho, gente, balança de ponteirinho tem em casa desde que eu sou criança. Então assim, não dá pra falar que não dá pra ter balança, porque balança dá pra ter. Eu entendo que a pessoa se acostuma a usar as medidas em xícaras, em copos, em colheres, e não tem o hábito e nem a vontade de começar a usar por peso. É mais complicado, tem número, né, não sei o quê. Mas a questão é, primeiro que fica muito mais fácil de você precisar as suas preparações e deixar elas sempre iguais, padronizar. E segundo, que é mais fácil de você dividir, aumentar, tirar uma metade, eu vou fazer uma receita e meia, vai dar isso, tanto de peso, eu vou fazer 2 receitas e meia, eu vou fazer 3/4 de receita, você consegue modificar isso tudo, porque você tem sempre os números na mão, e número é número, não tem variação. Então, esses são os 2 pontos principais que auxiliam principalmente quem cozinha, ainda aqui em casa, mas de forma profissional, para venda. E isso eu acho que é um ponto crucial para, caso você não faça isso, você passe a fazer. Usar balança ou medidor de volume, ou seja, de mililitro, é algo que é imprescindível para padrão e precisão das preparações que você faz. Inclusive, para algumas preparações salgadas também é muito bem-vindo. Mas como eu sei que a gente entende e capta as coisas muito mais quando a gente vê acontecer do que só eu falando, eu trouxe aqui a prova de que medida de xícara não funciona. Então eu tenho aqui 2 xícaras. Uma xícara no estilo vintage, marrom escuro, super moderna, cheia de farinha até a boca. E outra xícara mais contemporânea, branca, de louça, com flores coloridas em vasos. São 2 xícaras incríveis, porém elas não servem para fazer receita. As 2 xícaras estão cheias de farinha até a boca, tá? Mas sem passar da linha da onde acaba a xícara, tá vendo? Pois bem, imagine que na casa A a pessoa tenha essa xícara e na casa B a pessoa tenha esta xícara. E aí na casa A a pessoa vai fazer o mesmo bolo que na casa B. E aí na receita está escrito assim: agora misture 5 xícaras e meia de farinha. Aí a pessoa vai, enche 5 dessa e mais metade. E aí na outra casa a pessoa vai, enche 5 dessa e mais metade. Legal! Os 2 bolos vão ficar iguais? Nem a pau. Isso porque eu só tô falando da farinha, hein? Eu nem tô falando dos outros ingredientes. Não tô falando de leite, não tô falando de ovo, não tô falando de manteiga, não tô falando de nada disso, tô falando da farinha. Agora, só para exemplificar como não funciona. Ok, acontece que na casa A, que usou esta xícara, a pessoa consegue pesar aqui dentro 100 gramas de farinha de trigo. E na casa B, a pessoa consegue pesar 125 gramas de farinha de trigo. Olha só que coisa. Fala, mas são 25 gramas não dá diferença nenhuma.
Pode ser que para algumas preparações 25 gramas de farinha não façam muita diferença, realmente. Porque estamos falando de farinha de trigo, não estamos falando de outro ingrediente. Mas também pode ser que se você fizer a conta das 5 xícaras e meia, você vai descobrir que 25 vezes 5,5 são 137,5 gramas de farinha de trigo. Então, se 25 gramas originalmente de cada xícara que venha mais dessa do que essa, numa receita onde vai 5 xícaras e meia, por exemplo, a pessoa está colocando 137 gramas e meia a mais de farinha, ou seja, quase 140 gramas a mais. Ou seja, mais do que uma xícara dessa, que tem mais do que essa na receita inteira. Ou seja, teoricamente, se o peso certo fosse 100 gramas, nós não sabemos porque estamos trabalhando com xícaras, ela está colocando uma xícara e meia a mais do que deveria. E se o peso certo fosse 125 gramas, ela está colocando uma xícara e um pouquinho a mais do que deveria. Então, de cara, você fala, por mais que as xícaras sejam diferentes e tenham variações, a variação é muito pequena, então no final das contas não muda nada? Muda, porque você tem que multiplicar essa mudança pelo número de vezes que você aumentou ou diminuiu da quantidade correta que a gente aqui nem sabe. Agora, digamos que na receita falasse assim, ingredientes, 500 gramas de farinha de trigo. Aí você pensa, muito fácil. A xícara tem mais ou menos 120 gramas de farinha de trigo. Vou colocar 4 xícaras e um fundinho, vai dar 500 gramas. Legal, só que essa xícara aqui tem 100 gramas. Você vai tirar aproximadamente 90 gramas de farinha da receita. E essa aqui tem 125 gramas. Você vai colocar por volta de 30 gramas a mais de farinha. Nessa aqui pode ser que não faça muita diferença, mas nessa aqui vai fazer uma diferença total. Aí você fala, tudo bem, mas cada casa tem uma xícara. Mas na minha casa, a xícara é sempre igual, então eu sempre acerto. É aí que eu vou te provar que também não. Porque dependendo de quem estiver usando a xícara, por mais que essa xícara nunca mude de tamanho, o que cabe dentro dela pode variar também. Então agora vamos fazer uma segunda simulação. Na mesma casa, temos as mesmas xícaras. Tcharam! Legal. Nessa xícara aqui, a pessoa 1 fez o bolo. E ela colocou essa quantidade aqui, que é bem parecida com essa quantidade aqui. Certo? E a pessoa 2 fez o bolo com essa quantidade aqui. Aí você fala, vai me dizer que agora essa diferença minúscula faz diferença. Faz. Nessa xícara, que é a mesma que essa, couberam 100 gramas de farinha de trigo. Nessa xícara, couberam 140 gramas de farinha de trigo. Fala, mas é só passar o dedo em cima que sai esses 40 gramas. Não sai, porque nessa xícara a farinha está muito mais compactada, ou seja, apertada, do que nessa. Essa aqui, a farinha está só colocada. Então, por mais que eu tire esse excesso de farinha daqui, ela vai continuar pesando mais do que essa aqui. Então, aqui tem 40% mais farinha do que nessa daqui e a xícara é a mesma. Então, por exemplo, numa receita que vai 4 xícaras, a gente vai colocar 160 gramas a mais aqui ou 160 gramas a menos aqui. A gente não sabe porque a gente não sabe exatamente quanto é o valor do peso. Agora, se a receita falasse exatamente o peso que é para ser utilizado e você usasse essa medida ou essa medida, você provavelmente ia errar para mais ou para menos, porque nunca tem como você ter certeza absoluta da quantidade que você está pondo, por mais que você diga que use sempre o mesmo recipiente, seja a xícara, o copo, a colher. Não tem como saber se a farinha naquele dia está mais compacta ou está mais soltinha. Se ela pegou mais umidade, então ela está mais densa, ou se o tempo está mais seco e ela fica mais leve. Então, assim, não tem como saber se você não usar uma balança. É chato, mas é preciso. Eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, mas estou dizendo que você deveria. Eu sou o chato da balança, eu peso tudo na balança, porém, o meu efeito colateral para isso é que eu sei exatamente como vai sair a minha preparação no final, porque eu tenho precisão e eu tenho padrão nas preparações que eu faço. Se você também gostaria que as suas preparações saíssem sempre igual e você não ficasse naquela ansiedade de fazer um negócio e não saber como que ele vai terminar no final,
você devia começar a fazer isso. E fazendo isso, você também começa a perceber as diferenças de quando a massa está mais úmida, mais seca, ou o recheio está mais mole, mais líquido, mais engordurado, menos engordurado, porque você começa a ver e fala assim, não, eu sempre uso essa medida. Quando sai fora daquela medida, você percebe a diferença, você começa a tentar entender o que está fora do lugar ali, já que você sempre tem um padrão. Outra coisa muito importante na hora da gente pesar ingredientes para fazer doce ou o que quer que seja. Existem alguns alimentos que a gente costuma achar que também não precisa. Porque, por exemplo, a farinha. A farinha vem num saco de 1 kg e você não vai usar 1 kg para fazer um bolo, entendeu? Então você tem que o quê? Porcionar, e aí na hora de porcionar você acaba precisando de alguma medida, seja ela de xícara, de balança, de copo. Agora, e os ovos? Os ovos falam, 5 ovos na receita. Você vai lá, pega 5 ovos e usa. Quanto pesa aquele ovo? Não sei. Cada ovo, por mais que tenha uma média de peso, que geralmente é 50 gramas a gema e a clara juntas, existem ovos que podem pesar 30 gramas. Existem alguns ovos que vão passar de 50, vão chegar a 55, 60 gramas. Então imagina que numa receita que pede 250 gramas de ovo, que teoricamente são 5 ovos, só que você está usando naquele dia um ovo muito pequenininho, você vai acabar colocando 180 gramas. Isso vai desfalcar a receita em termos de umidade, ou em termos de gordura da gema, ou em termos de volume de aeração, que é uma das funções principais nos ovos nas preparações da confeitaria. Então, e aí numa receita que pede 250 gramas de ovos, você usa 5 ovos imensos, você vai passar demais, aí pode ser que fique muito mole, que falte de repente algum espessante naquela preparação que você está usando. Então até mesmo ovo, legume, fruta, verdura, tudo isso que você pensa que não precisa ser pesado só porque na natureza já vem em unidades, você está muito enganado. Então fruta, por mais que você tenha, nessa torta de maçã vão 5 maçãs. Ok, se forem 5 maçãs imensas, vai ficar super recheada, delicioso. Se forem 5 maçãs minúsculas, você ainda vai descascar, tirar a semente, você vai diminuir aquele peso mais ainda, e aí vai faltar volume e você vai falar, nossa, essa receita tá errada. Falou que vai só 5 maçãs, mas não dá. Mas se você usar umas 5 maçãs imensas, pode ser que seja ótimo. Então é sempre legal trabalhar com peso. E sempre que você for trabalhar com algum ingrediente que tenha alguma perda, seja de casca, semente, é sempre legal você pensar nesse peso quando já foram retirados todos esses descartes. Você não vai pesar, por exemplo, para uma torta de maçã que vai 1 kg de maçã, você não vai pesar 1 kg de maçã no mercado. Você tem que pegar mais que 1 kg de maçã e depois que você descascar, tirar o miolinho com a semente e picar, aí você pesa 1 kg de maçã que você tem certeza que vão entrar na receita. Bom pessoal, esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu só quis passar aqui para vocês umas dicas que eu acho muito importante para quem mexe com confeitaria, para conseguir manter precisão e padronização. Às vezes você erra uma coisa, não sabe por quê e tá numa das coisas mais simples que é o peso. Você pensa que você não sabe fazer o doce, na verdade você só não está conseguindo fazer por conta de variação de peso, de volume e de quantidade de ingrediente por estar pesando ou quantificando da forma errada. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo que é na semana que vem.